pecado. Agora vamos para um assunto muito importante. Bom, sobre a questão da fonte do pecado, vamos aqui discutir sobre, vamos falar aqui com a turma um pouco sobre a dificuldade, em pleno século XXI, em discutir sobre pecado. Ou seja, é como se falar sobre pecado ou discutir sobre pecado é pecado. Ou é proibido, né? Então, nós vamos aqui antes de eu começar aqui a falar, nessa aula, estudarmos realmente o que a Bíblia proíbe e o que a igreja proíbe. O que a Bíblia proíbe e o que a igreja proíbe. O que a Bíblia libera e a igreja proíbe. Dentro dessa questão do termo pecado, desse assunto pecado, do que é pecado dentro de um contexto armateológico, desde quando aconteceu no Éden. Então, nós temos que ser as pessoas que temos que entender bem disso. Mas nós somos um povo que não conhecemos, nós sabemos, nós não conseguimos definir, nós não conseguimos muitas vezes ajudar outras pessoas com os erros deles em relação ao pecado. A nossa paciência é muito limitada sobre esse aspecto. Tá bom? Tem som aqui nesse microfone aqui? Tá funcionando? Deixa eu ver. Ok. Então tá bom. Bom, então vamos tratar esse assunto sobre a dificuldade de discutir. Deixa eu pegar minha água aqui. Nós temos uma presença ilustre aqui, né? Já recebi seu presente. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu fico muito feliz porque eu não tenho mais filhos que fazem isso por mim, tá bom? Obrigado, viu? Bom, o nosso assunto é a dificuldade de discutir o pecado. Bom, por mais importante que seja a doutrina do pecado, ela não é um tópico fácil nos nossos dias. Então, quando eu falo fácil nos nossos dias, há vários motivos por isso. Primeiro, os termos pecado e morte não é um assunto, como eu posso dizer, não são agradáveis. E principalmente quando nós não entendemos muito sobre pecado, sobre o termo, sobre a armateologia, e como é que nós vamos ajudar e discutir se eu mesmo não entendo a Bíblia. Sabe, se eu não vou nem falar de Bíblia, eu vou falar do pecado. Então, eu mesmo não estudo a Bíblia, eu não tenho conhecimento armateológico sobre o que é, o que não é, o que Deus realmente não perdoa, e o que Deus perdoa, e o que nós não perdoamos. Como discutir esses assuntos tão desagradáveis, que são erros, pecados, falhas, transgressões, e como tratar isso com as pessoas, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Os outros motivos aqui, no próximo ponto, porque pecado na realidade o pecado na realidade é negativo, né? O pecado, ele é proibição. Então, quando você já vai tratar com uma pessoa, se eu não tiver um conhecimento armateológico, se eu não tiver um conhecimento sobre a definição do que é pecado no Antigo Testamento, no Éden, a fonte do pecado, o pecado em toda a história, o pecado no período de Jesus, o pecado no período da igreja, da formação da igreja, e o pecado hoje em pleno século XXI, como se não existisse mais. Ou seja, existe um monte de igreja que existe hoje, mas nós não ouvimos mais pregações. A pregação hoje é dizer assim, é pecado, o que é pecado para você, sabe? Nós não conseguimos definir. É o cabelo, é a barba, é a saia. Nós estamos mais preocupados com o costume do que prioritariamente com a parte da santidade do que afasta o homem de Deus. Então, eu quero começar aqui com vocês, até aqui nesse próximo tópico muito importante, dizendo assim, outro motivo que dificulta essa discussão do pecado, para muitos, trata-se de um conceito estranho. Quando se fala estranho, é por causa dos problemas da sociedade que nós estamos vivendo. Por quê? A mídia, a sociedade, qualquer coisa. Quando você vai tratar com uma pessoa, se você fala assim, olha, eu não quero que meu filho faça isso, isso e isso. Fala, mas por que você não faz? Libera.
Permite. Ah, mas aí meu filho, meu filho, minha filha, um exemplo chegou, ele disse assim, a partir de hoje eu vou vestir a calça rasgada aparecendo aqui. Aí eu, como pai, eu não posso dizer o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. O desenho que está se falando. Agora, diante de Deus e a sociedade, um filho, um pai, alguém erra, qual é a minha melhor definição para dizer o que é pecado? Né? Porque nós somos especialistas, a igreja, inclusive, nós fomos chamados de protestantes. Nós protestávamos. Agora é forte. Porque não dá para protestar mais. Porque nós não protestamos mais. Nós somos amigo. Nós nos filiamos, infelizmente. Eu não estou dizendo, nós vivemos no mundo de pecado. Mas não quer dizer que nós não podemos protestar o que é errado e o que não é errado. Por exemplo, eu quero perguntar para vocês, matar uma criança é contra a lei? É contra a natureza? É pecado? Qual a melhor definição? O que é que legalmente matar é? Um exemplo. Perante a Bíblia, perante a lei. Pecado. É crime. Quando nós lemos os 10 mandamentos, por que tem 10? Pode observar. 10. Êxodo 20. Não. Ok. Como discutir esse assunto? Vamos discutir esse assunto. Como discutir? Abra, por gentileza. Olha que passagem boa para discutir. Êxodo 20, por gentileza. Êxodo 20. Êxodo 20, para discutir. Quando se fala. Achou? Tá marcadinho aí, né? Para discutir sobre esse assunto. Achei minha. Coloquei aqui, ó. Ler ao. Sério? Olha aqui, escuta vocês o que ela. Olha aí. Aí coloquei para vocês ler ao ímpio. Então, uma passagem para essas passagens, por exemplo, nós vamos discutir sobre esse assunto, nós, certo? E nós não somos melhor do que ninguém. Só que o que acontece? Esses 10 mandamentos aqui é para nós discutirmos sobre aquilo que, perante Deus, o que é puro, o que é santo e o que é verdadeiro, e dentro de uma época, de uma geração, nesse período aqui que não tinha lei, que não tinha WhatsApp, que não tinha Instagram, que não tinha Facebook, eles viviam totalmente de uma sociedade diferente da nossa, precisavam de apenas 10. E essas 10 leis que foram estabelecidas aqui, dentro de uma discussão de pecado, porque quem pecasse naquela época morria. Então, falando aqui dos 10 mandamentos, foram estabelecidos para discutir sobre esse assunto, e depois que essas 10 leis foram estabelecidas, quase 3.000 pessoas morreram. Morreram fisicamente. Morreram fisicamente por quê? Por causa da desobediência do pecado. Então, eu vou ler aqui para nós discutirmos esse assunto aqui, tá? Bom, capítulo 20, o versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor Deus de todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o próprio Senhor, Criador, ele já começa a lembrar o povo: vocês estão aqui, mas eu tirei vocês da terra da escravidão. Então ele já começa a fazer o seguinte: vocês têm inúmeros motivos, porque vocês eram escravos e hoje não são mais. Eu, com as minhas potentes mãos, tirei o povo da escravidão. Então, ele já começa no primeiro texto dizendo isso, né? 2. Na terra do Egito, na casa da servidão. Na casa da servidão. O versículo 3 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses. Vamos discutir pecado? Vamos discutir pecado, gente? Estou aqui aberto para vocês. Porque nós fazemos o quê?
Nós só queremos, às vezes, nós só achamos que pecado é errar o alvo, é um adultério, é uma pessoa que errou aqui, que fez aqui, que errou aqui, tomou um negócio, fez alguma coisa. Gente, isso. Começando o primeiro, ele falou, deuses, não terás outros deuses diante de mim. O Deus aqui, quando nós voltamos à Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e tira ele da terra de deuses. E diz, a partir de hoje eu vou formar o meu povo. E o meu povo não vai ser um povo que adora a deuses. Ponto. Quando ele destrói em Gênesis capítulo 7 o dilúvio, aquela nação toda estava adorando a vários deuses, sempre o povo adorando a vários deuses. Quando Deus agora se apresenta para compor os 10 mandamentos, que o povo precisava de mandamentos, de um decálogo, para que o povo pudesse seguir regras estabelecidas. Aqui foram estabelecidas regras entre o que é certo e o que não é certo. O que é certo e o que não é certo. Eu preciso, irmãos queridos, ter definição certa. E não é eu que vou julgar o pecado. O pecado é julgado por Deus. É isso que nós vamos tratar. Pecado é errar o alvo. Mas o que nós temos que tratar aqui? A primeira coisa que ele diz é, não terá outros deuses. E pode observar que deuses aqui está com letras minúsculas. Deus aqui, ó. Não terás outros deuses. Esse deuses aqui está com letras minúsculas. Diante de mim, na minha presença, em adoração. A primeira coisa que Deus pede para essa nação nessa época aqui. Deus, hoje, o que é você colocar outros deuses diante dele, hoje em pleno século XXI? É eu tirar Deus do trono e colocar qualquer outra coisa no lugar do trono de Deus. Então eu e você, qualquer um de nós, podemos estar caindo neste erro aqui agora. O tempo que eu levar mais assistindo, o tempo que eu levar mais na roda de escarnecedores, o tempo que eu levar mais em redes sociais, perdendo tempo em rodas de amigos, em fofoca, em diálogos, eu posso estar aqui tirando Deus do altar dele na minha vida e colocando outras prioridades a não ser Deus. Aí você me fez pensamento, ele é produzido, o pensamento é gerado, essa ideia do pecado, porque gera uma força interior. E essa força interior passa a dominar você se você não tomar cuidado. Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa para você com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado. Nós vamos, olha bem, ser julgados pelo que pensamos. Na verdade, o tecido da carne, ele faz as pessoas e nós sabemos, muitas vezes, esses motivos de pensamentos, muitas vezes o desejo da carne faz para nós mesmos, mais ou menos o que nós recebemos de outros, ou que nós viemos de outros, e muitas vezes nossa carne quer atribuir de outra forma meu pensamento. Isso. E que nós vemos repreender esse pensamento nessa nossa família. São pensamentos? Sim. Se o pensamento, nós vamos prestar conta pelo que pensamos, imagina pelo que falamos. Ele também deu o poder para nós repreender. Você pode repreender e usar isso, nós podemos. Está repreendido em nome de Jesus esse pensamento ao contrário. Por exemplo, vamos entrar aqui. Meu Deus, é um pensamento aqui. Meu Deus, o que é isso? Eu sou crente, eu sou pastor. Sai, Satanás. Você mesmo repreende. Que pensamento do inferno é esse? Um exemplo. Estou sendo claro? Você tem a autonomia e você pode falar com você mesmo. Porque isso é muito sério. Porque nós seremos julgados pelo que pensamos. E quando nós falamos o pensamento, às vezes nós criamos um filme de Hollywood nos nossos pensamentos e os nossos comportamentos passam a ser mudados por aquilo que nós estamos pensando. E esse pensamento de tantas coisas erradas que passam na nossa cabeça, por mais que nós somos pessoas ligadas à santidade, a tantas coisas, ele passa, se você não tomar cuidado, nem eu nem você, a nos dominar você
você passa a ser alimentado e ele te domina. Ele te controla. Ele passa a controlar você. Então, Pai do Senhor, Deus abençoe. Tudo bem? Como é que tá essa força? Então tá bom. Eu sei como que é. Não é fácil, não. Mas graças a Deus. Amém. Nós estamos estudando sobre a fonte do pecado. Tá bom, pastor? Estamos tratando aqui. Estamos discutindo sobre exatamente o que é difícil, o que nós mais falamos e que nós mesmos conhecemos. Como é que a gente discute de uma coisa que nós conhecemos pouco? Aí julgamos pelaquilo que nós temos de experiência. Por isso que a experiência que nós estamos tratando aqui hoje, ela é muito importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou repetir a falar. Todos nós, a questão de santidade é muito mais amplo daquilo que nós estamos falando, porque quando Jesus falou que você comete adultério em pensar, é muito mais amplo do que a gente está pensando em pequenos detalhezinhos do dia a dia. Mas não é um adultério realizado, é o pensado. Por isso que esse tipo de adultério... Muitas vezes você acha que você não está pecando, porque ninguém está vendo. Mas aí que entra, onde nós estamos voltando. Por isso que o conhecimento das Escrituras nos transforma e nos liberta. Como é que eu vou... A pergunta do eunuco foi muito bonita. Tu entende o que tu tá lendo? Eu falei, não quer que me ensine, não tem quem me ensine. Como é que eu vou desfrutar das riquezas das Escrituras, pastor, se eu não tenho o conhecimento dela para poder aplicar em relação ao pecado? Por isso que, quando nós tratamos sobre a ideia do pecado, sobre a força do pecado, sobre o pecado no Éden, e como tratar o pecado hoje, como é que se trata esse assunto? Hoje é pecado pecar, ou não é pecado pecar, é pecado falar de pecado, ou é pecado comentar de pecado, ou é pecado dizer que é pecado, ou é pecado dizer que é pecado, porque a gente não sabe mais nem o que é pecado. É o que nós estamos conversando aqui na introdução da aula. Nós não, de tanto a igreja pentecostal tratar essa questão que um corte de cabelo é pecado, uma barba é pecado, uma roupa é pecado, uma calça é pecado, um costume é pecado, a maioria das pessoas, eu convido vocês para perguntar, que as pessoas não têm um conceito armatiológico de pecado, as pessoas não sabem o que é pecado. Ao ponto que as pessoas têm uma ideia que pecado é beber, é fumar, é matar, é roubar, só as coisas mais agravantes. Elas esquecem daquilo que nós estamos tratando aqui em Êxodo capítulo 20. É muito mais. Quando você lê os 10 mandamentos aqui no capítulo 20, nós estamos lendo o capítulo 20, e o versículo 3, você não colocarás outros deuses, é qualquer coisa que você venha tirar do trono do Eterno. Então, se eu tiro do Eterno eu fico lá na frente da casa, perdendo tempo, eu estou colocando outros deuses, que são amigos, bola, futebol e todas as coisas, priorizando a mais. Aí nós temos o hábito de apontar outras coisas e esquecemos de nós, porque as formas mudam. Deuses aqui não está só minúsculo, com letras minúsculas, exatamente para ser qualquer coisa que eu possa adorar. Mas, em pleno século XXI, não é só a estátua, não é só uma imagem, mas qualquer coisa que eu tire. Você sabe o que é você ter 24 horas e em 24 horas você não fazer uma oração? Você sabe, você ter 24 horas e em 24 horas, a Bíblia diz, medita dia e de noite. E você não medita nem de dia, e você não medita nem de noite. E você não para... Nós estamos aqui no 3, no 20, e diz assim, outros deuses. TV, por exemplo, assistir essas coisas, tantas coisas. Por que quando você prioriza, vai lá 7 horas do teu dia ali na TV, assistindo o quê? Um exemplo. Aí nós somos especialistas, me permita apontar o erro dos nossos irmãos católicos, ou apontar erro de A, ou erro de B, ou olhar pecado só de uma forma, de um âmbito que eu acho que é pecado. Nós estamos só no primeiro. Deuses. Aqui pode ser qualquer coisa que você tire Deus do altar e coloque como prioridade. Qualquer coisa. Principalmente as redes sociais de hoje, que estão tirando o nosso tempo de
produtividade, tempo de qualidade, tempo de adoração, tempo de meditação. E esse meditação aqui, de dia e de noite, eu não tiro nem o dia nem a noite. E eu já conversei com vocês aqui. Nós não meditamos nem de dia nem à noite, e vamos para o culto, para a igreja, para o culto, carregado de quinquilharia, sabe? Daquilo que nós carregamos durante o dia, e queremos a resposta aqui. Queremos a resposta aqui, e às vezes o culto está ruim, não é porque está ruim porque eu estou ruim. Eu estou cheio, sabe, pastor, de quinquilharia e só no primeiro texto. E coloquei no meu dia, no altar de Deus, eu coloquei músicas, eu coloquei outras coisas. Então, nós somos aquilo que nós vivemos no nosso dia. Nós somos aquilo que nós ouvimos todos os dias, aquilo que nós lemos todos os dias, as pessoas que estão ao nosso lado todos os dias. Pai de bom dia inteiro, do lado de coisas que não era para se sofrer, tratar levando. Um momento mais de você estar refletindo, mais, né, na palavra. Essa ideia, exatamente, por exemplo, aqui. Quando, voltando nesse ponto aqui de deuses, é uma perspectiva, esse ponto aqui é uma perspectiva que qualquer coisa que você coloque, qualquer coisa que você priorize a mais do que Deus, e isso aqui está baseado no judaísmo, tá? Então, antes de nós entrarmos na graça, ainda mais, está muito relacionado com a fé judaica. Então, se eu amo meu carro mais do que Deus, se eu amo até meu filho mais do que Deus, minha esposa mais do que Deus, meus bens mais do que Deus. Então, por isso que esses deuses são pequenos, né? Mas exatamente discutindo sobre pecado, são pecados que nós praticamos às vezes inconscientemente, estamos errando e nós não temos a capacidade, por não conhecer isso, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma vida limpa em relação ao meu altar com Deus. Eu não consigo ter... por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu evito assistir filme, um monte de outras coisas, para mim não perder tempo. Mas não é a minha regra de fé a vida de todo mundo. Mas quando eu olho para as Escrituras, se eu consigo ter um tempo para assistir, que eu assista a algo que eu não tire Deus do trono, que possa edificar. Agora, eu também não estou sendo uma pessoa que qual a melhor expressão aqui de usar? Quadrado ao ponto de mas você não gosta de TV? Não, cada quarto eu tenho TV, nós temos, mas não está relacionado a isso, sabe, pastor? Está em você decidir. Nós temos o controle de dizer o que eu faço ou o que eu não faço. Mas nós estamos, mesmo com o controle na mão, sendo atacado diariamente, bombardeado para exatamente ficar aqui no celular. Perder o foco. Fica. Exatamente. E essa questão do algoritmo é uma coisa seríssima. Desculpa. Pode falar. Coisa até cara, sim. Por isso que eu estou querendo dizer para você. O que é que nós estamos discutindo aqui? Ó? Nós estamos discutindo a ideia, nós estamos tratando deuses, tá? Aí o que é que eu estou dizendo? Eu assisto. Agora, o conceito pecado é o que eu estou dizendo. Se eu pego, bíblico não, porque você está se edificando, mas se eu pego uma maratona aí da Netflix e começo a ficar 30 dias, um exemplo, entendeu? Aonde você está pecando, aonde você está errando. Começando só nesse texto aqui, discutindo a ideia. Você está tirando o altar, a prioridade da sua oração, da sua santificação, da sua leitura da palavra, para priorizar naquilo. Aquilo ali você está errando biblicamente. Entendeu? Você está errando biblicamente, porque você está tirando Deus, a sua oração, a sua comunhão, o seu dia, a sua devoção, para estar ali num filme que não edifica. Um exemplo, entendeu? A nível de deuses. Não é o que nós tratamos aqui, os bens, etc e tal, mas qualquer coisa que tire a prioridade de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos o hábito de apontar nossos irmãos católicos com imagem. Dinheiro. Eu conheço amigos que o dinheiro é tudo. Ou seja, você está tirando Deus e priorizando dinheiro. Então, ali é um Deus minúsculo,
deuses que você coloca em primeiro do que Deus em primeiro, tudo em primeiro. Esses deuses aqui está tirando o Deus verdadeiro do altar. E o Deus eterno diz, não coloque nenhum outro Deus diante de mim, está aqui. Para discutir sobre pecado, sobre erro, nós temos que ter essa ideia. O que é que eu tenho feito durante o dia ou na minha vida que eu tenho tirado Deus do altar. E é simples. Eu já falei para vocês aqui e eu falei, eu admiro muito esses 10 mandamentos. E não só admiro, mas eu não consigo praticar. Quem aqui consegue? Levanta a mão. Que eu tava, por isso que eu falei, porque eu assisto bastante filme gospel, né? Não, tá ótimo. E você, Tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for santo, que não tire Deus do altar, é diferente. Eu estou falando do que tire Deus do altar. Mas eu também não estou aqui dizendo assim, igual o pessoal na minha época antiga, na época de 90, quando eu me converti, diziam, é pecado assistir TV. É pecado e não explicava por que é pecado. Como é que eu digo que tudo é pecado, aí eu gero um monte de conceito de pecado e hoje todo mundo tem pecado? Todo mundo tem pecado, claro, né? Todo mundo tem pecado. Todo mundo tem TV e a TV hoje não é mais nada para ninguém. Então nós temos o controle. Era pecado também ouvir rádio. E a igreja cresceu pregando em rádio. Depois cresceu pregando em TV. E o que era pecado não é mais hoje. Como é que entende essa ideia? E como é que as pessoas que morreram acreditando que aquilo era pecado e não era pecado? Todo dia 6 horas da tarde, começava lá, Ave Maria, a jarra de água em cima do rádio. O rádio nem aguentava tanta jarra de água em cima dele. Acabava ali, divide o povo de todo mundo. Primeira novela que eu assisti foi primeira novela que eu ouvi, na realidade, né, foi no rádio. As histórias, tudo contado em rádio. Todo mundo ouvia, seleção, Gil Gomes era um rádio. Gil Gomes. E tantas outras coisas no rádio, as histórias, aquelas coisas todas em rádio. Então aí nós temos um hábito de eu não sei o que é, eu não sei o conceito armatiológico, aí eu pego e digo que é pecado. Então, o que era há 20 anos atrás não é hoje, é isso que nós erramos como igreja se nós não tomarmos cuidado, se nós não olharmos para as Escrituras. O que é antes é hoje e será sempre pecado. Agora, nós temos que entender a questão da evolução, mudanças, essas coisas, para que nós não venhamos a colocar deuses. O problema é quando você coloca Deus, aí você fica o dia inteiro no rádio, na época, o dia inteiro na TV, aí você está tirando Deus do seu altar, colocando esses pequenos deuses na sua vida como prioridade. Aí sim, está colocando diante de Deus. E leitura das Escrituras? A Bíblia é o livro mais lido? Não, lido não. Mais vendido, mas não é o mais lido. E nós não conseguimos discutir sobre pecado, porque nós não sabemos o que é pecado. Muito. É, né? Vendido, mas também é algo Desperdiçado. Inclusive está no Guinness Book como os mais vendidos, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. Acho que os últimos 30 anos não tem online. Né? Então, vocês têm colocado que tipo de prioridade na vida de vocês, por exemplo? Quanto tempo nós oramos por dia ou quanto tempo nós fazemos algo no altar de Deus? Porque nós somos falando nós num contexto geral, porque eu lembro quando amigos meus iam evangelizar católicos e diziam assim, vocês têm deuses? Mas eu também estou cheio, estou colocando um monte de deuses na minha vida. Aí eu só consigo enxergar, por exemplo, a imagem, sabe? Como ídolo. Pois quando eu adoro demais o meu pastor, se eu coloco o meu pastor acima de Deus, acabou, eu estou colocando ele aqui como deuses. Se eu idolatro demais, permita-me com muito respeito falar para vocês, a nossa igreja por exemplo, a igreja de um todo geral do Brasil. Você sabe que, por exemplo, a igreja, nós herdamos tudo do catolicismo. Nós não temos papado, mas a igreja desmembrada de Lutero, como a que nós temos hoje, elas são papas que não são papas, mas eles têm todo o poder sobre a igreja, decidem o que fazer e o que não fazer.
Isso é papado, o poder. Só que não está no poder de uma pessoa só. Então, quando eu começo a dar mais honra ao homem do que a Deus, tô falando homem, eu estou falando em excesso, tá? Respeito, honra tem que dar, todos têm a honra, isso. Agora, você tirar do trono, colocar ele acima de todas as coisas, mais o meu, mais o meu, mais o meu, mais o meu. Aí você vê que, quando você vai ver, existe mais é um papado, é um poder papal, é poder papado, quando eu falo isso, o poder de tirar e de fazer. É como os papas tinham de matar, tirar, colocar. Só que, só que hoje não é papa, é pastor presidente, é pastor não sei o quê, entendeu? Então temos que tomar muito cuidado. Estou sendo claro em relação a isso nós nem vamos entrar em prática ainda. Quando a gente começar a entrar em prática, mas isso aí é outra coisa, mas vamos pelo menos olhar de um âmbito geral, de uma visão de Deus. Como é que Deus já pensava dentro das primeiras humanidades, né? Quando isso aqui foi plantado, as pessoas disseram, não, vou continuar errando. Vai 3.000. Continuar errando, estou nem aí. O versículo, por exemplo, sobre Deus está claro, gente? Então não é que se eu colocar qualquer coisa acima, é Deus. Se eu coloco meu presidente acima, se eu honro, se eu estou colocando diante de Deus. Isso, mas ele está tomando o espaço do divino. Do divino. Quando você tira o espaço do divino, e o humano passa a receber a honra, aí é a mesma coisa. Eu estou colocando esses deusezinhos pequenininhos para receber a honra que somente Deus precisa. Temos que tomar muito cuidado. E hoje a igreja de hoje está uma vergonha sobre isso. Está vergonhoso. Estão beijando mão, estão abraçando, estão pedindo bênção. É uma coisa vergonhosa perante isso que eu estou falando aqui, bíblico. Nós estamos numa época, mas estou perante isso daqui. É Deus. Agora, é diferente. Você diz assim, me abençoa, eu te abençoo. Agora, o pessoal o Papa não é todo mundo. Bom, tomar cuidado com esses deuses. Isso já é pecado. Isso já é a prática do erro. Agora, olha a questão de imagem. Versículo 4. Não farás para ti, para qualquer uma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Olha só o tipo de expressão. Não faça a imagem de escultura de semelhança alguma, nem que esteja algo semelhante ao céu, nem embaixo da terra, nem embaixo da água da terra. Olha aqui para mim. Se nós conseguir passar aqui, pode ir pro céu. Pode ir, qualquer um. Aí, meu irmão, tá vendo isso aqui tudo branco? É a melhor coisa. Tem imagem. Nós corremos o risco, se eu colocar uma imagem ali, eu começar a pensar, eu induzir o neófito na fé, o fraco da fé, a pensar que aquilo ali é verdadeiro. Por isso que a igreja não tem cruz, não tem imagem, não tem santo, não tem vaso, não tem isso. Senão a fé da pessoa fica focada naquilo. O quê? Tem que ser o óleo. Por exemplo, óleo é outro problemaço, porque a pessoa acha que aquele óleo é o que cura, é o que faz, e vira uma aberração, por falta de conhecimento. Então, criar essa semelhança é muito sério, porque você vai em lugares por aí, essa imagem aqui pode ser pode ser querubins, pode ser anjos com asas, pode ser artes, isso aqui tudo. Isso aqui é sério. Eu acho mais simples, melhor ainda que dessa vez é Max. Não importa, deixa eu lhe falar, aí Deus, assim, aqui nesse texto está relacionado, por exemplo, eu posso construir para Deus um templo de ouro, mas que não tenha nada que tire a glória de Deus. O templo pode ser construído com pedras de ouro, um exemplo. Mas dentro do templo, aquilo tem que representar algo para Deus, mas não tenha dentro dele, por exemplo, conforme esse texto, nada que eu possa ver, por exemplo, um anjo com asa, sabe? Que eu possa ter imagens que me remitam a alguma coisa.
Eu não posso ter. Por isso que, por exemplo, biblicamente, Hoje cedo, então, primeira coisa, porque só andando daqui para Paris. Começou, vai demorar 7 dias para chegar lá. Vou falar que povo é esse? olha, Outros não conseguem nem andar. De muleta, tá indo de muleta. Aí não consegue andar, acho que do lado, pede pra você atravessar ele no farol. Aí sai daqui até lá, andando, tá avançando. Uma imagem que já morreu já. Brincadeira, e você tem que atravessar ele no farol. Você entendeu? entendi. Mas bom, mas isso aí é feísmo, né? Fidelismo. Isso aí é fé. É uma dificuldade da pessoa entender, para ela chegar em Cristo. Ela não precisa passar por isso. Vai direto. A gente Mas você lembra o que nós conversamos no início da aula? Então, eu tenho 66 livros. Não preciso ler. Um exemplo. Eu não leio, mas ninguém me explica. Então, eu não leio, ninguém me explica como é que eu vou ter base para saber do que eu estou fazendo é certo. não, aí eles não certo. Mas é aquilo ali, para eles estão conscientes. Então, Mas tudo bem, eu até posso compreender o que você está querendo me dizer. Mas o que eu preciso, como nós estamos fazendo aqui dentro das Escrituras, é poder abrir as Escrituras e ter esse hábito que nós estamos fazendo aqui, exatamente nós estamos tratando texto por texto, discutindo a ideia do erro, que é a ideia do pecado. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, a imagem aqui é você construir alguma coisa e, mais uma vez, tirar ela do trono, tirar a imagem que você... Qual é a imagem que nós temos que ter de Deus? Qual é a imagem que nós temos que ter de Deus? Da mesma forma que vocês estão errando, idolatrando, nós estamos aprendendo hoje que se eu colocar a TV no lugar de Deus, eu também... Eu estou idolatrando. Como dentro do primeiro texto. Nós estamos aqui. Isso. Até isso tira o lugar. Sim. Aquela pessoa teve uma... achar que tá certo. Como nós também, por não tratar como nós estamos tratando aqui mais aberto esse assunto sobre o termo pecado, porque também, nós na introdução da aula, foi o que nós conversamos aqui, nem as aulas estão se tratando mais sobre pecado, está todo mundo... e nem pode, porque dependendo de alguns assuntos, quando nós formos tratar algumas perspectivas, não podem falar, porque se nós falarmos ou disciplinar alguém, pode ter... Você perde e não só perder, mas também pode ter problema judicial e tantas outras coisas. No mundo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu voltar aqui para o 4. Sobre essa imagem aqui, a escultura era a forma antiga. Tem um texto em Êxodo, não lembro, não introduzirás, se você estiver com internet aí, vocês analisam, não colocarás, não introduzirás, é o texto melhor, é a melhor tradução para mim, boa. Não introduzirás nenhuma coisa maldita dentro da tua tenda. De todas detestarás, de todas amaldiçoarás. Vê se é Êxodo 7, antes de eu entrar nesse assunto. Porque eu não vou conversar, eu não vou tratar aqui com vocês sobre assunto, tal, sem a gente entender como é que Deus pensa sobre isso. Como é que Deus trata? Aí nós queremos só apontar, porque eu sou de uma época em que eu não podia nem olhar, nem sorrir para uma pessoa, porque já era pecado, você está pecando. Não podia dobrar o joelho e cruzar os pés, porque era pecado. Mas com o quê? Por quê? Jogaram tanto jogo sem ser jogo, um exemplo. Será se nós não formos... às vezes certas coisas estavam fazendo de chamar atenção. Sim. Esse negócio de sorrir, de cumprimentar, de falar. Exatamente. Deixa eu ver se é 7. Não introduzirás nenhuma maldição dentro da tua casa. Não introduzirás. Vem aí para mim. Não introduzirás nenhuma maldição dentro da tua casa. Vê se é Êxodo. Não. É Deuteronômio. Por isso que eu estava aqui no 7 procurando. É Deuteronômio. Ótimo. Olha esse texto, gente. 7, 26. Obrigado, pastor. Deixa eu marcar aqui. Olha esse texto. Vocês sabem que, por exemplo,
esse tipo de aula que nós estamos tratando aqui, dependendo da escola, não se dá, não se pode dar, tá? Não se pode dar. Eu já vou falar para vocês. Por isso que eu tenho o meu seminário e não dou aula para ninguém. Porque, assim, para outras instituições. Porque a pior coisa é quando as pessoas começam a querer apontar ou querer dizer que, ó, isso aqui não é pecado, não trata esse assunto, não põe esse assunto, nós não tratamos esse assunto. Bom, não porás, está escrito aí? Não levarás. Opa. Pois a abominação para dentro da tua casa. Aqui é tenda. Essa casa é porque está traduzido para casa. Para que não sejas anátema. Ou seja, anátema aqui significa uma pessoa, por causa daquilo, te tornou maldita. Escuta aqui, aí eu vou entrar naquilo que, já naquilo que você... Por causa daquilo que entrou na sua casa, aquilo te tornou maldito. Não é que a adoração àquilo. A prioridade que você deu àquilo te tornou maldito. Semelhante àquilo. E olha o texto que eu vou ler aqui, tá? Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas maldito, assim como ela. Olha só. Então, de toda detestarás. Ué, Moisés está dizendo que eu tenho que detestar, pastor, o que é maldito. Está aqui. E é um conselho. Ele para mim aqui, ele está sendo educadíssimo, né, para aquela época. De toda detestarás e de toda abominarás, porque anátema está aqui. Naquela época, o povo pegava e trazia o que era oferecido aos outros deuses para dentro das tendas. Guardavam, escondia. Daqui a pouco o povo adoecia. Daqui a pouco o povo tinha um problema. Daqui a pouco o povo morria. Daqui a pouco o povo estava amaldiçoado. Daqui a pouco não tinha prosperidade. Daqui a pouco as coisas não aconteciam. Aí sabe o que acontece? Deus que deu toda a sabedoria, essa sapiência para Moisés. Aí Moisés descobre as coisas. Aí diz, sabe o que está acontecendo isso na tua vida? Porque vocês estão pegando as maldições que não é para pegar, trazendo para dentro de casa, deixando elas escondidas dentro de casa, e essas maldições que não é para estar dentro da casa de vocês, está fazendo vocês semelhante a elas. Está aqui. Eu peço para vocês, amaldiçoem elas. Amaldiçoe a maldição. Eu não aceito, é maldição. Eu não aceito essa maldição. Está aqui. Por quê? Essa maldição é maldita. Ela é anátema. Ela é maldita. Vocês precisam aprender a detestar. Tá? Deixar aqui bonitinho. Esse texto. A gente está aprendendo. Porque às vezes a gente acha que não detesta. Às vezes, pelo alcance da internet e televisão, a gente está assistindo coisas que é abomináveis. Boa. Aprender, falar, peraí, assassinas são namoradas? Peraí. Deteste. Isso. Eu tenho que... Mas só que eu não tenho só que aprender a detestar. Eu tenho que amaldiçoar. Só isso, né? Pela televisão, pelo celular, pelos canais. Então ela já... Olhem. Porque o que acontece? Só desse texto aqui. Às vezes nós não vamos para carnaval. Não, às vezes não, né? Não vai, Desculpa, eu me coloquei errado, é. Tá assistindo, né? Segura, Marcelito. Não, Segura também. Calma. Segure. carnaval, todo mundo vai pro carnaval, Segure. carnaval não é chato. Isso, mas segure. O que eu quero dizer para... Isso, nós estamos tratando de ideia, conceito. Tá? Nós não participamos, nós não vamos no candomblé, na umbanda, na bruxaria, na quimbanda, na mitologia medieval, nenhum tipo de prática de sexo ilícito, nós não praticamos, não. Mas essas maldições, elas são introduzidas dessas formas abertas agora, que não é nem mais subliminar, são abertas, enxurradas dentro da nossa casa, em que nós não temos mais condições de controlar, dependendo da situação, de colocar torneira para dizer fecha aqui, desliga aqui, porque se você tiver uma internet, ela está aberta e livre a tudo. E tudo isso é introduzido dentro das nossas casas e é tudo maldição. E de uma forma tranquila, dentro de uma perspectiva de aceitação, dentro de uma perspectiva de acostumar o que é que nós fazemos para não sermos rudes, maus ou atrasados. É normal, deixa. É normal, aceita. É normal, permite. É normal, faz. É normal, deixa rolar. É normal, vamos assistir.
O que não, deixa eu ler o texto aqui. O que é que Moisés diz? Essas abominações aqui que nós estamos assistindo e participando, elas são malditas. Aí ele diz, não deixe elas introduzir, certo? Mas já estão na minha e na sua. E como nós, irmãos, e como fazer, seguir o conselho de Moisés aqui, aprender a detestar e amaldiçoar. E ele diz, de toda a detestarás, porque maldita é. Porque senão, ele diz, senão ela vai te deixar, você vai ficar semelhante a ela. Por isso que quando as crianças e os filhos começam a assistir programas e algumas coisas que não são próprios, o comportamento das crianças mudam e deixam as crianças e qualquer um conforme aquilo que se assiste. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho que entender, ter força, energia, sacerdócio para dizer, eu detesto. E tem que ser homem, não. Porque você vai ter que gerar um conflito entre filho, esposa, pai, marido, família, e você vai ser o quadrado. Por que você não o chato? Não, mas o que tem? O que tem assistir aqui o jornal? O que tem assistir isso aí? O que tem? Mas aí, me entende, eu estou sendo claro, eu não estou sendo radical aqui em nada, gente. Eu estou mostrando Bíblia, então, fanatismo nada nesse aspecto. Eu estou mostrando o que a gente pode fazer. Eu posso amaldiçoar e dizer, não, eu não aceito em nome de Jesus, mas está dentro da nossa casa. E os nossos filhos assistem, e nós assistimos também, e o que acontece? Como nós amaldiçoar isso? Dependendo do que eu estiver assistindo, aí você está lá assistindo, a pessoa dá os relacionamentos homoafetivos e tantas outras coisas acontecendo, por exemplo, eu evito, eu preciso evitar. E senão eu me torno semelhante àquilo que eu tô assistindo, porque a cultura eu passo a ser moldado por aquilo que eu assisto. É você ver. Tá certinho, mas quando nós se tratamos aqui do pecado, dentro dessa perspectiva da natureza, se você começar... mas se você começar a deixar, liberar, aí cadê? Daqui a pouco se torna normal. Porque se você está assistindo alguma Sagaz. e o jogo para você, ou tem aquela velha que fazendo opções melhores, passa essa cena. Peraí, desliga, isso não é pra gente. Por que passar a cena? Deixa eu tampar os olhos aqui. Adianta. Cuidado. Exato. Isso. Pessoa chata, começa a não ter mais amigos, a pessoa já não quer conversar mais com você, que vai falar, não, mas isso não é legal para a idade do seu filho, isso não é legal. Eu sei que é difícil, são 4, falando isso hoje, estava no carro com um ateu, só Deus, eu estava no meio de pessoas, só Jesus, mesmo assim. E você vai falar, quando é no meio deles, mas no meio dos cristãos, a gente quase não conversa sobre isso, porque a gente se torna chato. Não, agora deixa eu lhe falar uma coisa que você comentou interessante agora. Imagina que isso que você está